Olá, discípulos, graça e paz. O tema da nossa aula de hoje é Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos juntos lançar fundamentos? A aula de hoje tem por tema, então, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela ocupa uma importância fundamental. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, diz que todas as coisas são sustentadas pela Palavra de Deus. Em Hebreus também, no capítulo 11, no versículo 3, está escrito que todo o universo foi formado pela própria Palavra de Deus, de tal maneira que o visível veio daquilo que é invisível. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é espírito e vida, foi o que Jesus disse. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. A palavra de Deus é a matéria-prima que Deus utiliza para que então as coisas venham a existir. Então, a palavra de Deus, ela precisa ocupar um espaço de fundamental importância na vida daquele que serve a Deus. Eu queria começar com você lendo um texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo. Então observa que já no comecinho do Evangelho diz que no princípio era a palavra de Deus, o Logos, palavra que saía então da boca de Deus. Esta palavra de Deus é o princípio de todas as coisas. Todas as coisas começam com a palavra de Deus. Todas as coisas assumem a forma da palavra de Deus e é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. O texto segue e diz: e o verbo, esse verbo, esta palavra de Deus estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Então esta palavra não é qualquer palavra que estamos falando, é a palavra de Deus, aquela que então foi usada como matéria-prima para que todas as coisas no universo viessem a existir. O texto ainda diz assim: ele estava no princípio com Deus, a palavra, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nada do que queremos de fato fazer para Deus, que tenha realmente a assinatura de Deus, pode começar sem que a sua palavra venha primeiro. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Aonde está a vida? Na palavra. Então, quando falamos da palavra de Deus, estamos falando do próprio fôlego de vida do Senhor. A vida está na palavra, a vida que é luz para os homens, a luz que resplandece nas trevas. As trevas não prevalecem contra a luz. Que luz é essa? A própria palavra de Deus. A gente sabe que o verbo se fez carne, né? Esta palavra de Deus se materializou, encarnou na pessoa do Filho Jesus Cristo. Nele está a vida. A palavra de Deus carrega a vida. A palavra de Deus é luz, ela dissipa as trevas. Então imagina, tudo que a gente vem a construir e nos combates que nós tenhamos que travar contra as trevas, o princípio fundamental que nos levará a ser bem-sucedido é a palavra de Deus, porque ela é o princípio de tudo. Os nossos sonhos precisam ter por fundamento a palavra de Deus. As coisas que a gente constrói tem que ter por fundamento a palavra de Deus. O caminho que vamos seguir tem que ter por fundamento a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela assume um papel preponderante, ela é fundamental, ela é princípio de vida então para tudo aquilo que a gente vem a fazer. Certamente que nós estudaremos outras doutrinas, mas teríamos que começar com a palavra de Deus, afinal ela é o princípio de tudo. Tudo que viermos a estudar daqui para frente tem que estar fundamentado, tem que ter a sua firmeza nas coisas então que estão escritas neste livro que nós passamos a chamar de Bíblia Sagrada, neste livro então que revela a própria vontade de Deus. E aí uma coisa importante sobre a Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus para nós. Deus se revelou para nós. Deus, ele mostrou quem ele é, ele apontou para nós o caminho da salvação, ele nos mostra então a sua vontade. Tudo isso ele nos revela através da sua palavra. É certo que a palavra de Deus não foi a única forma que Deus usou para se revelar, né? Deus,
ele se revela através da própria natureza. Em Romanos capítulo 1 fala que a natureza revela tanto o poder quanto a divindade de Deus. Mas essa revelação da natureza, como também está lá em Salmo 19, versículo 1, essa revelação da natureza é uma revelação que a gente chama de revelação geral, que está acessível a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. Essa é uma revelação impessoal. Não dá para se conhecer muita coisa a partir dela. Você sabe que existe Deus e que Ele tem todo o poder, que Ele tem muita sabedoria, mas você não sabe como ter acesso a Ele. Você não conhece qual é o caminho da salvação. Você não passa a se conhecer a partir então da revelação geral. Então era necessário que Deus se revelasse de uma forma mais específica. Por isso que em várias passagens da Bíblia Sagrada você vai encontrar Deus conversando com pessoas. O que é isso? É Deus se revelando para essas pessoas de uma forma especial. É Deus acrescentando a essas pessoas um conhecimento que vai além daquele que a revelação geral pode então oferecer. E quando este conhecimento, quando esta revelação, ela seria então uma parte importante para todo o povo de Deus que viria depois, então Deus fez com que esta revelação ela fosse deixada por escrito. Então a Bíblia Sagrada é essa revelação escrita de Deus, ou seja, uma revelação especial de Deus, que serviria então para todas as gerações que seguiriam. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você bem prático. Moisés passou muito tempo conversando com Deus. Todo dia ele ia conversar com Deus lá na tenda que havia montado no meio do deserto. Quantas coisas que Deus deve ter falado para Moisés. Mas nem todas as coisas que Deus falou para Moisés foram deixadas por escrito. Então, essa revelação especial de Deus com Moisés foi muito ampla. E aquilo que era importante para nós hoje, então Deus orientou Moisés para que ele pudesse então escrever. Aí a revelação escrita, ela transpassou as gerações e chegou então até nós. Aí a importância da revelação escrita como a própria vontade de Deus manifesta a nós. Então, quando Deus quis deixar registrado a sua vontade, ele se revelou e então ele soprou o seu Espírito para que aquilo que estava sendo revelado também viesse a ser escrito. Mas sobre isso a gente já vai falar mais adiante, sobre esta questão da palavra escrita como sendo a palavra de Deus, deste livro Bíblia Sagrada. Antes da gente chegar lá, só lembrando, Bíblia Sagrada, revelação da própria vontade de Deus por escrito. Mas tem mais alguns aspectos que são importantes quando nós então tratamos deste livro chamado Bíblia. Primeiro, o próprio nome, né? A palavra Bíblia, ela significa literalmente coleção de livros. O que você tem em mãos, na verdade, não é um só livro, né? A gente carrega assim e dá a impressão que só tem um livro aqui, mas na verdade são vários livros. Você carrega uma biblioteca, você tem uma biblioteca aqui, uma coleção de livros. E a palavra Bíblia significa exatamente isso, uma coleção de livros. Vem da palavra biblos, que é a palavra grega, que significa, então, que foi traduzida para nós, então, como Bíblia. Então, é coleção de livros. Esta coleção de livros que nós temos, ela está dividida em duas partes. Não é que uma parte é mais importante do que a outra. São apenas duas partes distintas, porque estas duas partes, elas falam de alianças diferentes. Existe aquela porção da Bíblia que é chamada de Antigo Testamento e existe uma outra porção chamada de Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança, compromisso. A aliança que deu nome a essa seção da Bíblia de Antigo Testamento foi a aliança que Deus fez então com Moisés lá no Monte Sinai, a chamada aliança da lei. Então, por conta desta aliança é que esta parte da Bíblia recebeu esse nome, o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança. Na verdade, já existem hoje estudos mais modernos que já nem usam mais este nome Antigo ou Velho Testamento. Utilizam o termo Primeiro Testamento, porque muitas vezes, quando se fala de Antigo, de Velho, se desqualifica. E aquilo que está escrito no Antigo Testamento é tão importante quanto o que foi escrito no Novo Testamento. Na verdade, esses testamentos eles se completam. Um é entendido a partir da compreensão do outro.
Então, hoje, em alguns lugares, e talvez você encontre algum livro, alguma coisa que fale, em vez de Antigo ou Velho Testamento, de Primeiro Testamento. E o Novo Testamento, que seria o Segundo Testamento. Esse Novo Testamento, ele fala da aliança que foi firmada no sangue de Jesus Cristo. Quando ele, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, no cenáculo, antes de ir à cruz, ele disse que derramaria o seu sangue, e este sangue seria o sangue da nova e eterna aliança. Então nós temos esta coleção de livros, divididas então em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E para que se facilitasse também o estudo deste livro, então ele foi organizado em seções. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento foi separado então em seções, para que você pudesse ter maior facilidade na localização de determinados textos e também ter um apanhado geral melhor para se estudar o livro. O Antigo Testamento foi dividido em 4 seções e o Novo Testamento também foi dividido em 4 seções. Você deve ter aí a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia, eu estou com essa aqui hoje, que é essa Bíblia de estudo, mas qualquer Bíblia que você tiver aí, geralmente, logo no comecinho da Bíblia, você tem uma seção que é a seção do índice, né? Na minha aqui tem assim, índice geral. Então esse índice geral fala dos livros tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Você pode, se você quiser, aí na sua Bíblia você acompanhar a divisão das seções a partir do índice que tem aí na sua Bíblia. O Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros, eles são chamados de Pentateuco ou Torá. Torá é o nome hebraico para livros da lei. Então essa seção da lei, a seção destes livros, os 5 primeiros, é chamado de Pentateuco, e exatamente porque são 5 é que leva o nome de Penta. Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros da lei, é o chamado então Torá. A seção que segue é a seção dos chamados livros históricos, que vão contar então a história do povo de Israel, desde a chegada à terra prometida até o tempo em que eles foram levados para o cativeiro e o seu retorno. A história do povo de Israel está registrada então nesses livros chamados históricos. Começa no livro de Josué e vai então até o livro de Esther. Todos os que estão aí neste meio aí são livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, desde a entrada na terra até o exílio e o retorno para a própria terra, esta história narrada nesses livros históricos. A terceira seção, vai vendo aí, Pentateuco, livros históricos. A terceira seção, os livros poéticos, os livros que falam da poesia, mas não é da poesia do jeito que a gente está acostumado. É a poesia hebraica. A poesia hebraica, ela tem algumas características diferentes da nossa. Esses livros, então, desde Jó até o Cântico dos Cânticos, há uma ênfase nesta parte poética da língua hebraica. E falando da língua hebraica, então vale a pena mencionar que os livros da Bíblia originalmente não foram escritos, é claro, na língua portuguesa. A língua original em que o Antigo Testamento foi escrito é o hebraico, a língua dos hebreus, e o aramaico. Algumas porções de Daniel estão escritas em aramaico. Essa língua aramaica foi uma língua que eles passaram a misturar um pouquinho com ela quando estavam no exílio da Babilônia. Por isso que algumas porções de Daniel estão em aramaico. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. A língua grega na época era uma língua universal, e este grego mais popular, que era conhecido como grego koiné, foi essa língua que foi utilizada para escrever-se então o Novo Testamento. Então são essas duas línguas. Por isso que os livros poéticos, eles são marcadamente poéticos por conta da poesia hebraica. A gente às vezes lê, não enxerga muito bem a questão poética, porque a gente está acostumado com rima, a gente está acostumado com uma sonoridade, isso é a nossa poesia. Mas a poesia hebraica é bem diferente disso tudo. Mas esses livros, eles são então poéticos, desde Jó até Cântico dos Cânticos. E por fim, os livros proféticos, começando por Isaías, indo até o livro de Malaquias. Então todos esses são livros proféticos.
aqueles profetas que tiveram uma extensão maior de ministério, por conseguinte, eles escreveram mais, né? Eles têm uma porção maior escrita, eles passaram a ser chamados de profetas maiores. Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, são profetas chamados profetas maiores. Os demais profetas passaram a ser chamados de profetas menores, não porque tinham menos valor ou porque tinham menos importância, simplesmente pela extensão do tempo de ministério e pela quantidade de material que foi produzido. Então nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos e nós temos então os livros proféticos. É desta maneira que o Antigo Testamento está então dividido. E o Novo Testamento? O Novo Testamento também são 4 seções, começando pelos Evangelhos. Os Evangelhos são um tipo de biografia, né? Não chega a ser uma biografia literalmente, mas falam principalmente da vida de Jesus em relação ao seu ministério. Toca um pouco no nascimento, fala um pouco da sua vida enquanto criança, mas a ênfase mesmo do Evangelho é no desenvolvimento do ministério público de Jesus, a sua vida enquanto servo de Deus, filho do homem, filho de Deus. Então toda esta jornada de Jesus é descrita nos Evangelhos, desde Mateus até o Evangelho de João. São os 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento. O livro que dá ênfase histórica no Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele conta a história da igreja, né? Pelo menos 30 anos aproximadamente de igreja são descritos historicamente no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja que começa em Jerusalém e se espalha aí por todas as províncias aí do Império Romano. A maneira como isso aconteceu está descrito então no livro de Atos dos Apóstolos. Depois do livro de Atos, uma terceira seção começa, a seção das cartas. As cartas que foram escritas tanto para igrejas quanto para indivíduos. As cartas que Paulo escreveu, elas são chamadas de cartas paulinas. As cartas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo, elas são chamadas de cartas gerais. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Por isso que esta seção de cartas dele leva o seu nome, né? As cartas de Paulo, as cartas paulinas. Os demais, então, que escreveram, eles se encontram aí nessas chamadas cartas gerais. Por exemplo, Tiago, Pedro, Judas, todos esses aí são parte destas cartas gerais. E o último livro da última seção é o chamado livro de Apocalipse, que é o livro profético, que fala então das últimas coisas, das coisas que acontecerão então nos últimos dias. Então o Novo Testamento também dividido em 4 seções, os Evangelhos, o livro históricos, as cartas e então esse livro profético. Estas divisões, elas foram feitas para facilitar então o estudo da própria Palavra de Deus. Um outro aspecto interessante deste livro que você carrega é que nem sempre ele foi da maneira como você o tem, né? Hoje, quando você quer que alguém ache uma referência, o que é que você diz assim? Abra no livro tal, no capítulo tal e no versículo tal. Capítulo sempre é esse número maior. Você está aqui vendo, tem um número maior, né? Está escrito aqui, é o capítulo. E aí você tem os números menorzinhos, são os versículos. Esses números menores é o versículo. Capítulo 28, versículo 3. Você procura o número maior 28 e vai naquele númerozinho menor 23. Mas nem sempre foi assim. A divisão por capítulos só veio acontecer no ano de 1227. Olha só. Então, até o ano de 1227 não existia essa divisão por capítulos. Então, imagina a dificuldade que era para você achar uma referência se você não tivesse manuseando constantemente o texto. Então, somente no ano de 1227, o arcebispo de Cantuária, Stephen Langton, assim é o nome dele, foi que fez essa divisão por capítulos. Anos mais tarde, no ano de 1551, um homem chamado Robert Stephanus, ele trabalhava com impressão, então foi este homem que promoveu a divisão em versículos. Então os capítulos 1227, os versículos 1551. Então a Bíblia do jeito que nós a temos hoje é mais moderna, vamos dizer assim, do ponto de vista histórico, do que a gente imagina. Então os nossos irmãos, antes do ano de 1227, certamente tinham uma dificuldade muito maior para encontrar, para estudar,
para fazer referências, porque não havia então ainda estas divisões. Desde o primeiro livro até o último, né, desde Gênesis até Apocalipse, desde o primeiro, acredita-se que o primeiro livro de fato a ser escrito foi o livro de Jó. Então, desde o primeiro que foi escrito até o último livro, passou-se aproximadamente 1400, 1500 anos. Então, observa a extensão, né, de tempo entre um e outro. E aí, neste tempo, Deus usou uma média de 40 homens, que então, inspirados por Deus, eles deixaram por escrito a sua revelação. Homens de sociedades, de tempos diferentes, de culturas diferentes, mas uma coisa importante do livro é que estes homens, ainda que muitos deles não se conheceram, eles não entraram em contradição em absolutamente nada do que foi dito. Quem escrevia depois não falava contra quem já tinha escrito antes. As coisas elas foram se encaixando numa revelação progressiva de Deus e tudo se completou então em Apocalipse. Então, estes são alguns aspectos deste livro que você então carrega. Mas o mais importante deste livro é o fato dele ser um livro inspirado por Deus. O que é que significa então em ser inspirado por Deus? Na segunda carta de Pedro, no capítulo 20 e no versículo 21, esse é um texto que você deve anotar para quando se falar de inspiração bíblica, você saber que ele é o fundamento, juntamente com 2 Timóteo 3, 16 e 17, estas duas porções são verdadeiramente fundamentos para aquilo que a gente chama de inspiração bíblica. Vamos lá, 2 Pedro capítulo 1 diz assim, versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então não é uma boa ideia humana que fez com que este livro, Bíblia, ele fosse então construído. Então não é de particular elucidação humana. Não foi porque alguém teve uma ideia e alguém pensou sobre religião ou alguém pensou sobre Deus e aí começou a escrever sobre isso que a Bíblia Sagrada começou a ser então produzida. Não é de particular interpretação. Porque a profecia, diz Pedro, nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então, a origem deste livro, chamado Bíblia Sagrada, não vem do homem. O homem não é a sua origem. Não vem de particular elucidação humana, não foi produzido por vontade humana. E então, quem tem a origem? Ou quem foi que originou? O texto segue e diz: mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E essa palavra inspirado aqui, inspiração, é theopneustos. É a palavra grega que fala sobre o soprar de Deus. É Deus soprando. Imagine a ideia de um barco à vela que vai sendo conduzido pelo vento. A direção que ele vai seguindo é aquela direção que o vento vai imprimindo para ele. É o soprar de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos, soprados pelo Espírito Santo. Então, quando falamos de inspiração, estamos falando de um processo em que o Espírito Santo esteve presente. Vem de Deus, o homem se torna um intermediário e o Espírito Santo, então, ele supervisiona tudo isso para que aquilo que o homem estava recebendo e estava escrevendo não sofresse nenhum tipo de alteração, nem acréscimo, nem decréscimo. Então, o Espírito Santo é quem garantia que o material produzido, o texto escrito, de fato, era um texto inspirado por Deus. Então, não é a pessoa que é inspirada por Deus, é a própria palavra que é inspirada por Deus. A Bíblia Sagrada é uma palavra inspirada por Deus, foi soprada por Deus. Tem a sua origem em Deus, tem um homem como intermediário e o resultado, então, desse processo é a palavra escrita. E para que não houvesse interferência entre Deus e o que foi produzido na escrita, ou seja, para que este intermediário
ele não atrapalhasse o processo, então o Espírito Santo é quem movia esse intermediário para que ele pudesse então fazer com que a verdade revelada de Deus fosse transmitida sem erros, sem acréscimos, sem decréscimos. É isso que torna a Bíblia então um livro inspirado por Deus. Um livro que Deus então soprou, né? Deus soprando então para que este livro viesse a ser produzido. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura. Desde Gênesis até Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Os processos que Deus utilizou para que os homens viessem a escrever a sua revelação, eles eram diferentes. Nem sempre Deus esteve ditando, literalmente, para que alguém escrevesse, como foi, por exemplo, no caso de Moisés. Deus, ele estava supervisionando, por exemplo, os cronistas, quando eles estavam escrevendo as descendências, supervisionando para que eles não errassem naquilo que estavam fazendo. Então, tanto o ditado quanto um simples trabalho de pesquisa, estes processos eles foram supervisionados pelo Espírito Santo para que tudo aquilo que fosse deixado registrado neste livro fosse então um material que tem a autoridade de ser chamado de palavra de Deus, sendo então inspirado por Deus. Paulo diz: toda a Escritura ela é inspirada por Deus, e por isso, pelo fato de ser inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para exortar, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que todo homem seja apresentado perfeito diante de Deus e também ele manifeste obras maduras diante do Senhor. Então, estes dois textos, a partir deles, 2 Pedro, capítulo 2, nos versículos 20 e 21, capítulo 1, versículos 20 e 21, e 2 Timóteo 3,16, são os textos que dão fundamento para a inspiração. Então, o que é a inspiração bíblica? É Deus como origem da revelação, é o homem sendo intermediário e o material escrito como resultado daquilo que vem de Deus. E o Espírito Santo soprando, o Espírito Santo supervisionando, coordenando então todo este processo. Esse processo de inspiração, ele encerrou em Apocalipse. Então, o que nós temos hoje à medida em que a gente lê a palavra de Deus, é a revelação, a iluminação do entendimento em relação àquilo que está escrito. Mas hoje ninguém pode dizer que tem autoridade para escrever algum material e dizer: esse material que eu estou escrevendo é a palavra de Deus. Não. A inspiração, este movimento do Espírito Santo, ele se encerra exatamente no livro de Apocalipse. A partir de então, tudo que vier a ser escrito precisa ter por fundamento a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se torna então a autoridade. Essa é a consequência natural. Se esse livro é inspirado por Deus, se esse livro é a palavra de Deus, então duas consequências naturais. Primeira delas é que este livro ele não pode conter erros. Ele não tem erros. Ele é um livro que muitas pessoas dizem assim: a Bíblia tem contradições, mas nunca se mostrou de fato quais as contradições que a Bíblia tem. Não existe erro naquilo que foi escrito, porque quem inspirou? Deus. Quem soprou? Deus. Então, a Bíblia, por exemplo, ela não é um livro que tem por objetivo falar de geografia, falar de história, falar de sociedade, mas quando ela toca nesses assuntos, ela acerta. Então, ela fala de gente que existiu, de uma geografia que é verdadeira, de uma sociedade, da maneira como ela se organizava de fato. Então a Bíblia não fala de histórias fantásticas, de coisas que nunca se ouviu falar, de coisa que nunca se provou, não. Ela fala, e hoje em dia a arqueologia tem sido uma ciência que tem ajudado bastante na comprovação daquilo que está escrito. As cidades, os lugares, as pessoas, as histórias. Hoje há uma comprovação científica de que todas estas coisas, elas são então verdadeiras. Claro que quando a gente fala de não conter erros, a gente está falando dos originais, aqueles primeiros papéis em que as pessoas escreviam. Não é um papel como é o nosso hoje, né?
eram papiros ou pergaminhos, até mesmo pedras foram utilizados, mas este primeiro material são chamados de autógrafos. Quando você faz a cópia de um autógrafo, aí você já tem agora um manuscrito. Então o que nós temos hoje são muitos manuscritos, e é a partir destes manuscritos que as traduções são feitas então para as várias línguas em todo o mundo do livro então Bíblia Sagrada. Mas então, se é palavra de Deus, não contém erros. Se é palavra de Deus, ela tem autoridade para definir a fé e a prática. Então, o que nós vamos fazer, o que nós vamos viver, aquilo que nós vamos ensinar, as coisas que vamos construir, tem que ter por fundamento a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Esse livro chamado Bíblia Sagrada, ele não apenas contém a palavra de Deus, ele não apenas torna-se a palavra de Deus, este livro é a própria palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, não contém erros. Se é a palavra de Deus, tem então autoridade. Nós não ouvimos a voz de Deus falando, mas quando lemos a palavra de Deus, é Deus falando diretamente para nós. Por isso que tudo que a gente vem a fazer tem que ser avaliado, tem que passar pelo crivo da palavra. Já não é mais o que eu acho, o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz, o que é que ela ensina, o que é que ela sustenta, o que é que ela aprova, o que é que ela reprova, o que é que ela diz sim, para o que ela diz não. Então é pela palavra de Deus que nos mantemos de pé. Por isso que conhecê-la é fundamental. Nós estamos falando de um livro que é inspirado por Deus. E olha que durante muito tempo, tentou-se destruir esse livro. Tentou-se desqualificar a sua autoridade. E ainda hoje continua sendo o livro mais vendido em toda a terra, o livro mais lido em toda a terra, porque não é uma palavra de homens, é a palavra de Deus. É diferente quando você lê o livro Bíblia de um livro de história. Você tem um sentimento diferente, porque na verdade é uma pessoa que está falando com você. O espírito e a vida que esta palavra carrega são soprados para dentro de nós quando nós nos expomos então a essa palavra. Então não há crescimento, não há transformação, não há santificação sem a Bíblia Sagrada. E nestes dias que nós vivemos, dias que muitas vezes tantos ensinos, tantas doutrinas são sopradas em vários lugares, conhecer a palavra de Deus é segurança. Porque tudo aquilo que viermos a aprender tem que ter por firme fundamento aquilo que está escrito. No princípio é o verbo. Então nós precisamos entender que este verbo ele é fundamental para a construção de qualquer coisa que dure. Quando você constrói alguma coisa que não tem por fundamento a palavra de Deus, é certo que em algum momento isso vai ruir, isso vai ser destruído, isso vai passar. O que permanece para sempre? A palavra. O Senhor disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Então nós estamos falando de algo que permanece. Os princípios da palavra de Deus, eles não são antiquados, eles não ficaram para trás, eles não são do passado, eles são permanentes, porque os princípios, assim como Deus, não mudam. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, os seus princípios, os seus valores, eles não mudam. É claro que na Bíblia a gente vai ver costumes diferentes, são tempos diferentes, sociedades diferentes, mas os princípios, eles não mudam jamais. O princípio que envolve família, o princípio que envolve trabalho, o princípio que envolve casamento, o princípio que envolve as relações humanas, o princípio que envolve ministério, o princípio que envolve oração, todos estes princípios e outros tantos, eles não mudam. Por isso que, ainda que a gente tenha duas seções e uma delas seja chamada Antigo Testamento, ainda assim, os princípios, eles são para hoje. Eles são modernos, eles se aplicam para nós ainda hoje. Nós não podemos desprezar, então, os princípios ensinados pela palavra de Deus. E para a gente encerrar, eu queria somente fazer menção de alguns aspectos, então, relevantes desta palavra. E vou citar alguns textos, o texto vai aparecer aí para você e depois você pode conferir o texto na Bíblia, tá? Só não vou ler todo o texto para que a gente possa então ganhar tempo. Mas um primeiro aspecto relevante da palavra de Deus
é que quando nós meditamos e praticamos os seus princípios, nós nos tornamos bem-sucedidos em tudo que viermos a realizar. Isso está no Salmo de número 1, no versículo 1 até o versículo 3. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite, esse vai ser bem-sucedido em tudo quanto vier a realizar. Então não há um outro princípio que mova a prosperidade, não há um outro princípio que te leve ao sucesso, senão esse, ter prazer. Não é a obrigação, é o prazer de ler, de se expor ao que está escrito e aprender com o que está escrito e praticar o que está escrito. Aí você vai ser bem-sucedido em todo o seu caminho. Meditar de dia e de noite. O segundo princípio, Isaías capítulo 55, nos versículos 10 a 11, diz assim, que a palavra de Deus, depois que ela sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia. Essa palavra tem poder de transformar. Essa palavra é verdadeiramente semente. Por isso que ela tem que estar em nossos lábios. Quando nós profetizamos a palavra de Deus, é certo que aquilo que profetizamos vai acontecer, porque ela não volta para Deus vazia. Por isso, conheça a palavra, se alimente da palavra, que a boca fala do que está cheio o coração. Quanto mais cheio da palavra de Deus tiver, então, o seu coração, mais você vai falar essa palavra. E a palavra, uma vez declarada, uma vez proclamada, profetizada, ela não voltará para Deus vazia. Uma terceira coisa importante, nós citamos no começo da aula, Hebreus capítulo 11, no versículo 3, a matéria-prima que Deus usa para materializar a sua vontade é a sua palavra. Se nós quisermos construir a vontade de Deus na terra, nós precisamos da palavra. Uma coisa bem prática, qual é a vontade de Deus para a família? Você enxerga esta vontade de Deus na sua família? Então, se alguma coisa não está de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, qual é a matéria-prima que você vai usar para que isso seja transformado? A própria palavra. Aí você vai tomar textos da Bíblia e você vai profetizá-los em relação à sua família. Você está lançando a semente. Você está declarando a vontade de Deus sobre a sua casa. É certo que no tempo de Deus, aquilo que você está profetizando vai se tornar uma realidade, porque você está usando a matéria-prima que Deus então ele utiliza para tornar visível as coisas que estão invisíveis. Mateus, no capítulo 13, no versículo 31 e 32, se fala então da palavra como semente de vida, de transformação. Quando semeada com fé, ela provoca mudanças e transformações. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, fala da palavra como sendo algo eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é apta para discernir até as intenções do coração. Ela penetra profundamente dentro do homem. E ela então discerne até as intenções do coração do homem. Efésios capítulo 6, no versículo 17, fala da palavra de Deus como sendo uma arma de guerra. Ela é a espada do Espírito. Então você vai guerrear contra o inferno, você vai lidar contra os seus adversários, você precisa da espada do Espírito. Sem a espada do Espírito, você entra numa guerra sem ter uma arma de ataque. Por isso que muitas vezes as pessoas não avançam porque não usam as armas corretas. Não é somente uma questão de vontade e muito menos de força física. Nós avançamos usando a arma correta. E a arma que Deus nos deu é a sua palavra. A sua palavra é a espada, então, do Espírito. No Salmo de número 119, versículo 5, o salmista diz que ela é lâmpada, ela ilumina, ela é luz, ela nos dá o norte, ela nos protege de tropeçarmos em pedras, ela nos previne de passarmos por circunstâncias difíceis, de passarmos por acidentes, ela nos guarda em situações perigosas, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os nossos caminhos. No Salmo 107, 20 diz que o Senhor enviou a sua palavra e curou. A sua palavra é um instrumento de cura. A nossa alma é curada pela palavra, o nosso espírito é curado pela palavra. A palavra promove restauração e ela promove cura. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade então vos libertará.
Então, somente alguns dos aspectos que tornam esta palavra extremamente importante para todos nós. O texto que eu citei logo no começo da aula, de Daniel capítulo 11, versículo 32, em que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e ativo. Então não há força e atividade no reino que não seja movida pelo conhecimento de Deus. Quanto mais o conhecemos, mais nos tornamos fortes e ativos. E o meio hoje mais comum que Deus usa para deixar-se conhecer é a sua própria palavra. Não há outra forma de conhecer a Deus senão através da sua palavra. Precisamos conhecer então a palavra de Deus. Então que você traga este valor para dentro de você. E que mais do que simplesmente conhecer algumas histórias e decorar alguns versículos, que você enxergue a palavra de Deus da importância que ela tem, como o princípio fundamental de tudo, como a matéria-prima de tudo e como aquilo que vai manter você de pé e que vai dar segurança para os passos que você tem que dar mais adiante. Então, a partir de agora, tudo que viermos a estudar terá que ter por fundamento a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, um livro inspirado por Deus, que não contém erros e se constituiu para nós a nossa autoridade, a autoridade que vai determinar a nossa fé e a nossa prática em tudo que viermos a fazer. Amém? Qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto, nos grupos, então nas redes sociais você pode ir tirando, mas toma esse material e o mais importante é leia a palavra de Deus e a conheça. E você certamente será bem sucedido em todos os seus caminhos. Beijo no seu coração e até a próxima aula, se Deus permitir.